Houve um rei amado por Deus, um líder corajoso, um poeta dos salmos, segundo o coração do próprio Senhor, Davi. Mas que, em uma noite de ociosidade perigosa e olhar desviado, abriu a porta para uma escuridão avassaladora. Essa escuridão não apenas manchou sua alma e seu reinado, mas também trouxe uma sequência trágica e inevitável de morte, sofrimento e conflitos para sua própria casa e para a nação que governava. O ponto de virada fatal não foi em uma batalha contra inimigos externos, onde ele era mestre, mas sob o véu da paixão proibida, do abuso de poder e da traição mais vil e covarde contra um leal amigo e soldado. Você está prestes a mergulhar nas profundezas da história sombria do adultério de Davi com Batseba, a teia intrincada de enganos e manipulação que ele teceu para encobrir seu pecado, e o preço aterrorizante, inescapável e duradouro que ele pagou por uma noite de prazer ilícito que desencadeou uma cadeia de destruição. Fique até o fim para entender a força destrutiva implacável dessas cadeias de escuridão, o adultério, a traição à mentira, e como a única liberdade real e a única forma de reconstruir vem da luz radical da verdade, do arrependimento genuíno e do tratamento de Deus. Era tempo de guerra, a primavera havia chegado. Época em que os reis de Israel costumavam sair para a batalha, liderando seus exércitos. Mas, por alguma razão, Davi ficou em Jerusalém, em vez de estar no fronte com seus homens, em um momento de vulnerabilidade, talvez autoinduzida. Andando pelo terraço do palácio ao entardecer, em um momento de descuido espiritual, seus olhos caíram sobre uma mulher. Uma visão de beleza singular e perturbadora, que ele não deveria ter contemplado com desejo. Batseba, uma mulher formosa, esposa de Urias, o hitita, um dos seus mais valentes e leais guerreiros, que naquele exato momento estava arriscando a vida a serviço do rei, lutando nas batalhas de Israel. O que começou com um olhar prolongado e cheio de desejo, rapidamente se transformou em uma obsessão perigosa. Um fogo interior que consumiu a razão, a piedade e o respeito pelos limites divinos. Uma curiosidade fatal que o levou a investigar quem era ela. E mesmo sabendo que era casada com um de seus valentes, a paixão proibida falou mais alto que a lealdade e a retidão. Em um abuso chocante e egoísta de seu poder e autoridade real, Davi, o rei, enviou mensageiros para trazê-la ao palácio. Batseba veio, e ali, em uma noite que ficaria marcada para sempre na história e na consciência de Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu adultério com a esposa de seu fiel amigo. O pecado foi consumado na escuridão e no segredo do palácio. Mas, como todo pecado grave, ele carrega consequências e a necessidade de encobrir. Algum tempo depois, Davi recebeu a notícia que gelaria seu sangue. Batseba estava grávida. O pecado não podia mais ser escondido apenas entre eles. O pânico deve tê-lo tomado, uma mancha em seu nome, um escândalo público e a potencial punição sob a lei de Moisés. Davi, em vez de confessar seu pecado e buscar o perdão de Deus e de Urias, escolheu um caminho ainda mais sombrio e perigoso. A tentativa desesperada de encobrir o erro com mais enganos. Ele mandou chamar Urias do fronte de batalha, sob o pretexto de querer notícias da guerra. A verdadeira intenção de Davi era que Urias passasse a noite em casa com Batseba, para que a gravidez pudesse ser atribuída a ele. Davi o recebeu no palácio, perguntou sobre a guerra e o dispensou para ir para casa. Mas Urias, em um ato de lealdade e solidariedade com seus companheiros soldados que estavam acampados no campo de batalha, recusou-se a ir para casa e dormir em sua cama, enquanto a arca e o exército de Israel estavam em tendas. Ele dormiu à porta do palácio. A primeira tentativa de encobrir falhou. Davi, então, tentou novamente.
convidou Urias para comer e beber em sua presença, embriagando-o, esperando que assim ele fosse para casa. Mas mesmo bêbado, Urias manteve sua lealdade aos soldados e não foi para sua casa. A segunda tentativa também falhou, frustrando Davi e o empurrando ainda mais para a escuridão do seu plano. O pecado inicial do adultério gerou a mentira, e a mentira falhou, levando Davi a um caminho ainda mais aterrorizante. Em um ato final e desesperado para se livrar do problema e do fiel Urias, Davi escreveu uma carta ao comandante do exército, Joabe, e a enviou pelas mãos de Urias. A carta continha a ordem cruel e fria. Coloque Urias na frente da batalha mais intensa, onde o combate for mais violento, e retirem-se de perto dele, para que seja ferido e morra. Urias, sem saber de nada, levou sua própria sentença de morte. Joabe cumpriu a ordem sombria do rei. Urias, o leal e valoroso guerreiro, morreu em batalha, vítima da traição e do pecado de seu próprio rei. Com Urias morto, Davi pensou que seu plano tinha dado certo, que o segredo seria guardado para sempre. Após o período de luto de Batseba, Davi a mandou buscar para o palácio e a tomou por esposa. O pecado parecia ter sido resolvido, enterrado no campo de batalha. Mas a Bíblia nos diz, em uma frase curta e poderosa, que, porém, isso que Davi fizera pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus viu. E o pecado de Davi, embora escondido dos homens por um tempo, trouxe a atenção e o juízo divinos. Deus enviou o profeta Natã a Davi, que contou a parábola do homem rico, que tomou a única cordeira do homem pobre. Davi, em sua indignação, proferiu seu próprio juízo. Natã, então, com coragem assustadora, apontou o dedo para o rei e disse as palavras que ecoariam na consciência de Davi para sempre. Tu és este homem. A confrontação foi direta, a revelação do pecado oculto, a pronúncia do juízo de Deus sobre Davi e sua casa, incluindo a morte do filho que nasceria daquela união ilícita e conflitos internos que assolariam sua família. A história de Davi e Batseba é um lembrete sombrio e poderoso sobre a natureza insidiosa do pecado, e como uma única falha pode desencadear uma cadeia de destruição. O adultério e a traição destroem vidas, relacionamentos e a comunhão com Deus. A tentativa de encobrir o pecado apenas o agrava e o empurra para trevas ainda maiores. Deus é justo e Ele vê tudo. Não há pecado oculto para Ele, mas a história também revela a complexidade do tratamento de Deus. Se Davi buscou o perdão e se arrependeu genuinamente, ele enfrentou as consequências de suas escolhas, mas encontrou misericórdia. A lição é clara: fuja dessas sombras. Fuja do adultério, fuja da traição, fuja do engano, porque o preço da paixão proibida é alto demais. Busque a pureza, a verdade e a fidelidade a Deus. Essa é a única forma de caminhar na luz e evitar a escuridão que o pecado traz. A história de Ananias e Safira é um eco sombrio, um aviso severo sobre a verdade diante de Deus. Se esta mensagem tocou em algo profundo em você, mostre seu compromisso com a sinceridade. Deixe seu gostei. Para continuar recebendo verdades que iluminam e fortalecem sua fé contra as trevas do engano, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho para não perder nenhum alerta crucial. E compartilhe esta mensagem para que outros vejam a seriedade de viver na luz. Escolha caminhar na verdade conosco.